Um número expressivo deles, como Michelangelo, Beethoven ou Steve Jobs, era praticamente intratável. É uma síndrome de Sheldon. Quanto mais inteligente você vai ficando, eu cito uma série, Big Bang Theory, quanto mais inteligente você vai ficando, mais difícil você terá o exercício da vida prática, como acordar, lavar uma xícara ou dizer bom dia às pessoas. Há gênios muito cordatos. Rossini, por exemplo, o próprio Mozart, muito cordato, né? E há gênios intratáveis. Há gênios que se retiraram sem nenhuma vida afetiva, Schopenhauer, e há gênios como 20 filhos, como Bach. Então, também nenhuma vida afetiva, né? 20 filhos, não tem nenhuma vida afetiva. Né? Há gênios sexuados e assexuados. Há gênios como Beethoven, que escrevem, rasgam, põe mais uma nota, rasgam, jogam água na cabeça, o hábito de Sócrates, e escrevem de novo, e rasgam, e demoram anos para fazer uma página. E há gênios como Beethoven, como Mozart, desculpe, que psicografam textos um atrás do outro. Há homens que escrevem dezenas de livros, como Balzac, e há homens como Radwan Nasser, que escreve pouco, muito bom, e depois diz, chega, não precisa mais. Adiante. Tudo isso é para dizer que uma outra característica equivocada de quem pensa a criação é não levar em conta aprendizado. À esquerda vocês têm o primeiro quadro pintado por Picasso de forma autônoma. É uma cena de primeira comunhão bastante bonito, considerando que o autor é um adolescente. O pai de Picasso é um pintor especialista em pintar pombas. E a primeira cena que ele pinta, essa primeira comunhão, é um quadro dentro de um estilo que a gente chama de costumbrismo, pintar cenas cotidianas da vida espanhola. É um quadro bom, mas não há Picasso nele. É um quadro bom. Venderia bem na feirinha de Copacabana, numa daquelas fontes, ou num quadro aqui para botar no aparador. Venderia bem. O segundo quadro é um lindo quadro da fase rosa, que mostra um Pierrot, e mostra um babuíno, e mostra uma colombina. É um quadro muito criativo da fase rosa, ou seja, início do século XX. Mas o Picasso que retrata Marie-Thérèse chorando é o gênio que mudou a história da arte. É o gênio que rompeu com toda a tradição que desde Giotto da Albandone até o início do século XX tinha dominado. Perspectiva, ponto de fuga, ponto áureo, volume, sombreamento. O cubismo sintético e o cubismo analítico detonam tudo isso a partir de 1906-07, com as Demoiselles d'Avignon, e seguindo toda a fase de cubismo analítico sintético dele. Ou seja, Picasso não nasceu pintando Marie-Thérèse. Picasso nasceu pintando isso. Picasso aprendeu, melhorou, observou. Teve aulas com seu pai, como Mozart teve aulas com Leopold, seu pai. Picasso não nasceu sabendo. Picasso não saiu do ventre da mãe pensando, vou acabar com a perspectiva que Giotto nos aprisionou. Picasso, como quando se publica um jovem poema de um jovem poeta, um texto de infância, a gente nota que a pessoa não era ainda aquilo. E ao contrário, há gênios como Rimbaud, que nascem como adolescentes geniais, traduzindo grego, latim e francês, absolutamente fora. Quando Verlaine vê Rimbaud, pira na batatinha por completo. Verlaine se apaixona por Rimbaud, quer abandonar a mulher, querem fugir, querem fazer de tudo. Rimbaud escreve coisa, e Rimbaud, de repente, abandona a escrita e nunca mais escreve nada. Morreu como traficante de armas. Não fez mais nunca um texto. Adiante. Nós devemos levar em conta nos gênios os fracassos. Para Edison fazer sua famosa lâmpada, gênio científico, ele testou 2.000 filamentos. Edison é um gênio ou Edison é um homem paciente? 2.000 filamentos para chegar ao filamento da lâmpada elétrica. E mesmo esse gênio da criação elétrica entrou num debate sobre corrente contínua e alternada. Esse debate se estendeu por anos e ele estava errado nesse debate. Ou seja, os gênios não são completos. Adiante. Os gênios podem, às vezes, não vamos chamar a Joana d'Arc de um gênio, mas uma menina que aos 15 até os 19 anos revoluciona a Guerra dos 100 Anos, e uma menina camponesa analfabeta que conduz um exército e libera Orléans,
e dá ao Delfim da França a chance de sagrar rei da França, essa menina tem algum carisma, pelo menos. Essa menina podia ter envelhecido na aldeia da Lorena de Arc, e não virada como ela virou em maio de 1431, em Rouen, e não virada a Joana d'Arc, e não mais a Joana d'Arc. Essa foi sutil. Então, Joana d'Arc pagou o preço pela sua criatividade. Ela poderia ter envelhecido, engordado, tido filhos, que era o seu destino de camponesa analfabeta. Mas virou a donzela da França, virou a padroeira da França, queimada como feiticeira e canonizada no século XX, pela mesma igreja que a queimou como feiticeira no XV. Joana d'Arc é um exemplo de tudo isso. Adiante. Não existe, na verdade, out of the blue. Não existe, na verdade, a criação a partir do nada. As ideias vêm de uma série de fontes, experiências passadas, reagrupamento de memórias, tentativas e, às vezes, acidente. O acidente pode ser científico. Dr. Goodyear derramou enxofre na borracha e descobriu a vulcanização. O inventor da penicilina, Fleming, descobriu que as bactérias não se aproximavam de um monte embolorado. Um cientista que estava comendo chocolate no laboratório descobriu que micro-ondas amoleciam o chocolate e inventou o forno de micro-ondas. Pode ser um acidente, pode ser uma busca sistemática como a de Edison, ou pode ser uma experiência. Mas não há um out of the blue. A ideia, aquilo que aparece no Dr. House, ele está parado, ele tem a expressão bovina, agora ele sabe resolver o problema. Na verdade, para o Dr. House resolver o problema, ele precisa ter estudado medicina. Senão ele não teria essa intuição. Adiante. O que pode estimular a criatividade? Eu quero fazer uma fórmula que está contida em muitas e muitas reflexões de textos e minhas também, que não são apenas um caminho único, um caminho determinado, mas o que pode aumentar a criatividade de uma pessoa. Adiante. Em primeiro lugar, o olhar atento. O olhar criativo é um olhar atento, com consciência. O olhar criativo observa as coisas e, ao observar, cria. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam, de que forma. O olhar atento é um olhar consciente. E a criatividade também é um exercício de consciência. Adiante. Também existe uma questão muito importante, que é muito pouco provável que Chaplin, no meio da criação dos tempos modernos, vá ter uma ideia. É preciso, diz Domenico de Masi, na década de 80 para 90 na Europa, e diz o genro de Marx, Paul Lafargue, no início do século XX, no livro O Direito à Preguiça, que o ócio é o início da criação. É muito importante, essa percepção pode vir de várias formas, tanto Platão como Aristóteles disseram que a escravidão era indispensável para que o filósofo pudesse escrever. Era indispensável para que eu pudesse ter ideias, que alguém lavasse minha roupa e cozinhasse. Se eu tivesse que plantar mandioca o dia inteiro, meu estudo de latim e alemão teria avançado menos. O ócio é para o estudo e o ócio é para a intuição. O ócio criativo, como diz o sociólogo italiano Domenico de Masi, é fundamental para a criatividade. É muito importante. Adiante. Outra questão importante é a percepção da estrutura das coisas. A partir do momento que Gaudí começa a olhar estruturas, ele reinventa a Arte Nouveau em Barcelona. A partir do momento que eu começo a perceber, como hoje em Sevilha, o grande prédio chamado Las Setas, ou seja, os cogumelos, eu estou percebendo estruturas, e essas estruturas criam, tal como Matisse pegou a folha de costela de Adão, a planta monstera deliciosa, e fez suas pinturas. Observei estruturas, como funcionam as coisas. O olhar não criativo é o olhar do almoxarifado. Está faltando uma lata. Eu preciso comprar uma lata para repor a lata que está faltando. O olhar criativo e mais amplo pensa, qual será a política mundial de distribuição de estanho que reveste as latas? E por que esse estanho está barato e esse mais caro? Este é um olhar que começa a fazer associações, possibilidades, perguntas. Adiante. Com isso, as respostas, desculpe, o S juntou, dadas até aqui, levaram
a X. Se eu quiser ter respostas diferentes, eu tenho que fazer perguntas diferentes. As perguntas e as respostas X levam a X. O problema da escola é que todas as perguntas são retóricas. Ninguém tem a menor curiosidade nas suas respostas. Um professor pergunta por que é que todas as proparoxítonas são acentuadas. O professor sabe isso, não tem o menor interesse nessa resposta. Ele está entediado, é sexta-feira, ele quer acabar a aula, mas fazer uma pergunta à turma parece estimular a turma. Nenhum dos alunos tem a menor vontade de responder aquela pergunta, mas é preciso encerrar aquela aula. Ou seja, o aluno vai dizer que um aluno muito bom de uma escola hiper avançada, vai dizer que em português, quando o acento tônico cai na antepenúltima sílaba, chamamos a isso esdrúxula, porque contraria o latim, isso é assinalado com um sinal tônico chamado acentuação. Pronto, acabou a aula. Nenhum aluno que respondeu isso será odiado eternamente pelos colegas. Nem o professor, nenhum deles está interessado. A escola, um dos objetivos que torna, uma das questões que torna a escola difícil, é que as perguntas já são conhecidas antecipadamente. E não são perguntas importantes. Ensinar a fazer perguntas. Perguntas que eu não sei a resposta. Problemas. De fato, adiante. Com isso, o quinto é o conhecimento, metódico e sistemático. 1% de inspiração, 99% de transpiração, diziam lemas tradicionais. Muito estudo sobre tudo, para eu poder ter a inspiração de mudar alguma coisa. Para criar, eu preciso estudar. Em qual grau? Já citei Madalena Taliaferro, e ela disse uma vez numa entrevista que foi a escola mais rigorosa de piano dos Estados Unidos. E lá os alunos estudavam todos os dias, 12 horas por dia, de piano. E vieram a ela e perguntaram o que nós temos que fazer a mais para estudar mais. Fechem o piano e andem de pés descalços no Central Park. Senão, o que você vai tocar? Que sentimento você vai expressar? Que afeto vai fluir pelos seus dedos? Se você for uma máquina de dedilhar o teclado. Ou seja, quando alguém estuda sistematicamente demais, você tem que dizer, fique de pés descalços, role na grama, corra, faça alguma coisa. Quando alguém tem muita intuição ou não estuda, isso é típico da universidade, eu digo, senta e estuda. O conhecimento é uma escada sem corrimão. Quem está indo muito para um lado, você tem que chamar para o centro. Quem está indo muito para o outro lado, você tem que ser. Na Alemanha é revolucionário